Gypsy é uma jovem que tem uma doença que lhe deixa impossibilitada de andar, e por conta dessa doença ela acaba perdendo todo o seu cabelo. A sua mãe, Jiri, é uma mãe super protetora, e ao mesmo tempo as duas têm uma relação bem tóxica, mas com o passar do tempo Gypsy descobre coisas absurdas ao ponto da sua doença ser causada por sua própria mãe. Olá, seja bem-vindo ao canal Investigando Séries. Nesse vídeo vamos recapitular a série The Act de 2019, que é baseada em fatos reais. Então pegue uma pipoquinha e vem comigo. A série começa mostrando a data do dia 14 de junho de 2015, às 15 horas da tarde, com duas vizinhas ligando para a polícia. Na ligação, uma delas afirma que a casa onde mora Gypsy e sua mãe Jiri está trancada. Porém, o carro está na garagem. A vizinha afirma que no Facebook de Gypsy tinha uma postagens absurdas sobre o que aconteceu. O policial pergunta o que tinha escrito e a moça no telefone diz que Gypsy escreveu "A vadia está morta". A cena corta para 7 anos atrás e Gypsy com sua mãe estão dando uma entrevista para uma emissora de TV. Enquanto a repórter faz uma pergunta diretamente para Gypsy, a sua mãe Jiri responde por ela, e a repórter percebe que Jiri não deixa sua filha falar, e nem mesmo deixando ela falar o que pensa. Nas fotos em sua casa, dá para perceber que Gypsy nem sempre foi doente, mas o mais estranho é que sua mãe parece sempre estar feliz vendo sua filha naquele estado. Jiri sempre raspa o cabelo da sua filha e Gypsy diz que queria deixar crescer para ver como fica, e sua mãe logo diz que irá ficar horrível, que nem um ninho de rato. Gypsy diz para sua mãe que quer ficar naquela casa, pois gostou dela bastante, e estranhamente parece que elas vivem mudando de casa, pois Gypsy afirma que sua mãe sempre fala que vão, mas acabam mudando logo depois. Enquanto isso, Jiri está preparando um tipo de remédio misturado com algo e Gypsy conecta um tubo em seu estômago, pois ela se alimenta através dessa sonda. Durante a noite, Gypsy dorme com um aparelho de oxigênio, sendo que de dia ela respira normalmente. Logo depois, Jiri abre um armário cheio de remédios e toma alguns para dormir. Já no dia seguinte, parece Liz e sua mãe Mel conversando sobre ir até a casa de Gypsy e darem boas-vindas. Porém, Mel diz que não está disposta de ir até lá, deixando Liz bem chateada, então ela decide ir lá sozinha. Ao bater na porta de Gypsy, Jiri fica assustada, pois aparenta não estar disposta a aceitar a vizinhança na sua casa. Mas mesmo assim ela convida Alice a entrar em sua casa. Gypsy fica toda entusiasmada em conhecer pessoa nova, e o que dá para perceber é que dificilmente ela consegue conhecer outras pessoas. Alice diz que trabalha em uma ONG e que ajuda pessoas, e que também faz maquiagens. Ela pede de Jiri se pode maquiar sua filha Gypsy, e ela acaba aceitando. Gypsy fica encantada com sua nova amiga. As duas começam a conversar sobre coisas íntimas, enquanto Liz a maquia. E Gypsy diz que gosta de ir em eventos da Disney, e quando era pequena andava normalmente, e que seu pai foi embora por conta dela ser deficiente. Enquanto isso, Jiri está no outro lado, ouvindo toda a conversa, e fica bastante intrigada, pois Gypsy quer agora ser amiga de Liz. À noite, Jiri pergunta como foi a visita a Gypsy, e ela diz que foi muito boa, mas Jiri logo corta a conversa e força a Gypsy a tirar a maquiagem do rosto, pois ainda ela é muito nova para usar em seu rosto. Então Gypsy fala que as meninas usam maquiagem, mas a sua mãe fala que ela não é normal, e a deixando bastante triste. E o mais estranho é que sua mãe fala que gosta da sua filha daquele jeito que ela é. Sendo assim, conseguindo manipular os desejos e intenções da sua filha querer descobrir o mundo ou sentir um pouco normal como as outras pessoas. Já no outro dia, Jiri leva Gypsy para fora e vê os vizinhos do outro lado sentados e algumas crianças brincando.
Então Gypsy pede a sua mãe para irem até lá. Jiri conhece a mãe de Lizzie, que se chama Mel, e uma outra vizinha chamada Shelley. E já de cara deu para notar que a mãe e filha têm uma relação bem complicada. Mel convida Jiri para conversar um pouco. Durante a conversa, ela diz que sua filha tem várias doenças geradas de uma remoção de glândulas salivares. Como isso fez com que Gypsy ficasse com várias sequelas. Enquanto estão conversando, Lizzie oferece refrigerante para Gypsy e quando a sua mãe vê, corre desesperada para que ela não tome, deixando todos sem reação. Jiri diz que Gypsy tem alergia a refrigerante, porém os vizinhos não aparentam acreditarem muito e isso dá para notar nas expressões faciais deles. Jiri leva sua filha para casa e lá ela explica por que ela não pode ingerir açúcar de forma alguma. E caso isso aconteça, irá acontecer muitos efeitos colaterais. Só que Jiri fala de uma maneira que assusta Gypsy, como se ela estivesse pondo medo em sua filha para que ela não faça de nenhuma maneira. Já no outro dia, Gypsy e sua mãe estão no shopping e começam a passear por ele, andando por várias lojas. Logo depois, Gypsy vê um quiosque de bijuterias. Então ela resolve pedir da sua mãe aquele colar e fala que não tem ninguém vendo. Jiri fica com medo, mas se aproxima e coloca dentro da sua bolsa. Porém, Mel estava de longe observando tudo e viu Gypsy com sua mãe roubando o colar. Jiri consegue ver também e fica sem reação e faz com que ela saia do shopping meio em desespero. Já em sua casa, Jiri começa a limpar a mesa e a pia como se quisesse apagar vestígios de algo. Já do lado de fora, ela e sua filha estão limpando o jardim, quando de repente a Mel aparece na frente da sua casa. Porém, ela só cumprimenta a Gypsy e deixa a Jiri no vácuo. Então Jiri manda Gypsy entrar e vai até a Mel, mas Mel já sabe do que Jiri fez no shopping. As duas começam a conversar e Mel age de uma forma meio grosseira com Jiri. Enquanto a sua casa, Gypsy aguarda sua mãe voltar, fica assistindo televisão, mas ela vê o computador da sua mãe na mesa e resolve usá-lo. E começa a pesquisar imagens relacionadas a amigos e namorados. E dá para perceber que ela tem medo que sua mãe pegue ela vendo esse tipo de coisa. E tudo que ela faz é controlado pela sua mãe. Em seguida, Jiri retorna para sua casa e com o rosto de quem está desconfiado, pois ela sabe que Mel viu ela furtando o colar com sua filha deficiente. Enquanto Gypsy está jantando pizza triturada através da sonda, ela dá ideia para sua mãe convidar os vizinhos para um dia jantarem juntos. No caso, ela não acha uma boa ideia, sendo que Mel já não está mais gostando dela por saber que ela pode ser uma ladra. Dias depois, Gypsy e Jiri estão em comemoração à vizinhança. Jiri se apresenta para os outros vizinhos, enquanto recebe doações em um pote para a operação de Gypsy. Enquanto Jiri está conversando com os vizinhos, Gypsy se sente um pouco incomodada, pois ela percebe que não é mais criança e vê os adolescentes do outro lado conversando juntamente com Lizzie e seu namorado. A noite chega e Lizzie convida Gypsy a se juntar a eles para conversar, mas dá para perceber claramente que os amigos e o namorado de Lizzie estão rejeitando a presença dela. Então eles vão embora deixando Gypsy sozinha. Gypsy fica pensativa e triste pela situação de não ter amigos de verdade. Ela vê um doce do seu lado. Aparentemente parece que ela quer comer para realmente ver se acontece algo com ela. Gypsy aproveita que a sua mãe está conversando com Mel e come um pouco do doce. Jiri tenta explicar para Mel porque roubou o colar, dizendo que Gypsy tem mentalidade infantil e que às vezes ela rouba as coisas. Mas Mel viu tudo e foi que Jiri que roubou e a acusa. Mas a conversa é cortada quando Jiri vê sua filha comendo doce e sai correndo para aplicar adrenalina e leva-a para o hospital. Já no hospital, Jiri chama bastante a atenção da sua filha e pergunta por qual motivo ela comeu o doce. Nesse momento, Mel aparece no estacionamento do hospital, enquanto Gypsy e sua mãe estão saindo. Jiri pergunta o que ela está fazendo lá, e Mel mostra que ela tinha esquecido a sua carteira.
As duas conversam um pouco e Mel diz que é para Diri esquecer a conversa anterior, pois quem nunca fez algo errado na vida. Então as duas se abraçam. A cena corta e volta para o presente no dia 14 de junho, às 20 horas da noite. Há vários carros da polícia na frente da casa de Gypsy. Alguns detetives entram na casa e se deparam com total escuridão e com vários ursinhos de pelúcia. Eles começam a vasculhar os quartos e se deparam com um corpo que possivelmente seja de Diri, de bruços e com várias facadas na costa. Já do lado de fora, Mel e Lizzie correm para saber o que está acontecendo, e a detetive fala que Diri morreu e que estão investigando um possível homicídio, porém não acharam a Gypsy. A cena retorna para o passado novamente e mostra Diri colocando Gypsy para dormir e tomando vários remédios para dormir novamente. Só que nessa noite Gypsy fica acordada e desliga o aparelho de oxigênio e se senta na cama pondo os pés no chão. E incrivelmente ela consegue andar sem as cadeiras de roda. Ela olha para trás para garantir que sua mãe esteja dormindo realmente. Gypsy vai em direção à cozinha e pega uma garrafa que parece ser cobertura de bolo e aparenta que ela está com a intenção de comer, e vai até o armário para pegar o tubo de adrenalina, se caso algo der errado. Ela põe uma quantidade enorme em seus dedos e coloca em sua boca para comer. Gypsy fez isso por ter ouvido o médico falar para sua mãe que ela não tem alergia a açúcar, sendo que a adrenalina que é aplicada nela já tem bastante açúcar. Após engolir o chantilly, Gypsy guarda a adrenalina, pois mesmo comendo doce não aconteceu nada com ela. Então naquela noite Gypsy começa a descobrir algumas mentiras de sua mãe e retorna para o seu quarto. Ao entrar no quarto, vê a sua mãe sentada ali esperando, e Gypsy diz que estava apenas com sede. Ao deitar, ela fica muito pensativa no que acabou de descobrir. A cena corta novamente para 2015 e a polícia está atrás de Gypsy. E os vizinhos relatam que ela é bastante doente e que pode estar em perigo. Voltando para o passado, novamente em 2009, aparece Gypsy tomando Coca-Cola e aprendendo como se maquiar pela internet escondida da sua mãe. Já no outro dia, a sua mãe fala que Gypsy foi escolhida para ser a criança do ano em uma instituição de caridade. Mas ela não gosta muito da ideia, pelo fato de ela não se considerar mais criança. A sua mãe toca em seu rosto e percebe que Gypsy está com dores de dente, mas não desconfia que ela está comendo doce escondido. Então Diri resolve levá-la até o dentista, e lá, ao falar com o médico, ele percebeu que Diri está falando coisas sem sentido e indica para uma nova médica. Mas nesse momento, Diri consegue pegar um prontuário médico escondido, com a intenção de fazer algo com ele. Em seguida, a dentista começa a avaliar os dentes de Gypsy e pergunta se ela come algum tipo de doce. E Diri diz que ela nunca come doce, e se come algo é em torno de 20% e nada mais além disso. A dentista começa a desconfiar sobre a situação de Gypsy, pois ela não encontra nada de errado com ela, e pede para que ela possa ver o histórico de Gypsy, mas Diri não deixa a médica ver. As duas vão embora e a dentista fica bastante pensativa e intrigada com a situação. Então ela decide ir até um antigo doutor de Gypsy e pergunta se ele já viu algum histórico dela, mas ele alega que o furacão Katrina destruiu tudo. A dentista questiona se ele já confirmou se realmente Gypsy tem a doença que ela tem, e pela cara dele parece que ele não tem nada confirmado. Já no carro aparece Diri anotando algo no prontuário médico. Ela está fazendo como se fosse uma receita médica para ela poder comprar remédios. Durante a noite, Gypsy está escovando seus dentes e de repente sua boca começa a sangrar e ela cospe um dente que acabou de cair. A comida de Gypsy é preparada com vários remédios triturados e batidos em um liquidificador, e que é bastante estranho que ela tenha uma quantidade absurda de remédios. Mais tarde, Gypsy e sua mãe vão até a casa de Lizzie, e ao baterem na porta, Mel não está muito confortável em deixar Gypsy entrar,
mas acaba deixando logo depois. Gypsy vai até o quarto de Lizzie, que está com suas amigas conversando. Porém, Gypsy é meio ignorada pelas amigas de Lizzie, e que também ficam tirando sarro dos dentes dela por estarem pretos. Porém, Gypsy acaba confessando que come doces durante a noite. A cena corta para a dentista que consultou Gypsy. Ela está atrás de registro do histórico dela, porém ela não consegue muitas informações, então ela decide fazer uma denúncia sobre esse caso. Mais tarde, um carro que provavelmente seja do conselho tutelar aparece na frente da casa de Gypsy. Ao perceber que é possivelmente alguém para ver a situação de Gypsy, Diri corre com ela para o banheiro e coloca vários remédios embaixo de sua língua. Diri corre novamente para atender a porta. Ao abrir, ela se depara com um agente do serviço social, pois a dentista a denunciou e agora a agente vai fazer uma verificação. Após ela fazer a assistente social analisar a casa, ela pergunta sobre a Gypsy. Então Diri é atrás do banheiro, totalmente dopada. Diri diz para a gente que Gypsy tem a mentalidade de uma criança de 7 anos, sendo que isso é uma total invenção. Então a agente pede que Diri aguarde no outro cômodo para que ela possa fazer algumas perguntas para Gypsy. Ela diz que Gypsy tem 15 anos e pergunta se a convivência com a sua mãe é tranquila, mas como ela está dopada, não consegue responder de forma clara. A assistente social diz também que o endereço e o nome tanto de Gypsy e de Diri estão errados. Diri não sabe o que responder, então a gente vai embora logo em seguida. Diri acha que foi a vizinhança que a denunciou, mais especificamente a Mel, pois ela sabe que ela não gosta muito dela. Então ela resolve pôr adesivos na janela para que ninguém mais veja de fora. Diri resolve ir até a casa de Mel para saber se foi ela realmente que fez a denúncia, mas Mel diz que não foi ela quem a denunciou. Mais tarde, Diri leva Gypsy ao dentista novamente, só que dessa vez ela pede para que o dentista arranque todos os dentes que estão com cárie. Logo depois, Gypsy acorda em sua casa e vai até o banheiro para se olhar. Quando se depara com sua boca sem dentes de cima, ela fica totalmente arrasada e começa a chorar bastante. Então Gypsy começa a se revoltar com sua mãe, pois agora ela está percebendo que sua mãe não se importa com sua felicidade. Porém, nesse momento, a dentista que está investigando liga para a casa de Gypsy e pergunta como ela está. Meio assustada, Diri fala que ela está bem. A doutora oferece consulta para Gypsy com a intenção dela poder vê-la a garota novamente. O mais intrigante é que nesse momento os documentos que a doutora está segurando, a idade de Gypsy é de 12 anos, sendo que na verdade ela tem 15. À noite, Gypsy é obrigada a ir a um evento que ela é escolhida como a criança da noite, e sua mãe dá uma prótese para ela usar para que ninguém veja que ela está sem os dentes da frente. Durante a homenagem, Gypsy ganha um prêmio de $5.000. No outro dia, Gypsy está com a doutora para uma nova consulta, mas ela consegue fazer com que ela fique sozinha com Gypsy para que ela possa fazer algumas perguntas, e ela descobre que Gypsy não é alérgica a açúcar, pois não há evidências que comprovem. A doutora oferece uma lata de Coca-Cola a Gypsy, mas ela fica com medo e se recusa a tomar. A cena corta novamente para o ano de 2015 e Lizzie fala para os detetives que Gypsy tinha um Facebook escondido e que provavelmente poderia ter um namorado. Já se passaram 2 anos e agora a gente está em 2011 e aparece Diri em um site de vaquinha para arrecadar dinheiro para Gypsy. Só que nesse momento já sabemos que o dinheiro é para ela, sendo que sua filha aparentemente não está tão doente assim, ou nem doente está. E nota que ela está recebendo muito dinheiro e fica feliz por conta disso. Durante a noite, Gypsy realmente se conecta a um Facebook escondida. Ela começa a se interessar por muitas coisas relacionadas à mulher e usa a internet para pesquisar. Mais tarde, Gypsy e Diri vão a um evento de fantasias e enquanto estão entrando, a moça pergunta a idade de Gypsy. Diri diz que ela tem 15 anos e que nasceu em 95.
Logo em seguida, Gypsy questiona para sua mãe e diz que ela tinha nascido em 93, ou seja, ela já tem 18 anos, mas a sua mãe diz que ela se enganou dizendo a verdadeira data de nascimento. Logo depois, Gypsy e Jiri encontram alguns vizinhos e amigos. O homem se aproxima de Jiri e pede para conhecê-la melhor, mas Jiri fica toda sem jeito e vai para o banheiro. Enquanto isso, Gypsy fica sozinha admirando o lugar. Ela se aproxima de um homem fantasiado de Wolverine que se chama Scott, e os dois começam a conversar, e ele pergunta a sua idade, e Gypsy diz que tem 18 anos, e que é realmente a sua idade real. No banheiro, Jiri arranca toda a maquiagem do seu rosto, e dá para notar que ela não está mais acostumada que os homens ficam interessados por ela. Gypsy e Scott aparentam ter gostado um do outro e começam a trocarem olhares e algumas palavras carinhosas. A cena corta para 2015 novamente para o dia do crime. Mel, Lizzie e Shelley estão conversando sobre como pode ter acontecido uma atrocidade dessa com Jiri. Shelley lembra que 4 anos atrás, Jiri lhe perguntou sobre um homem, mas que ela não sabia quem era. Já retornando para 2011 no evento, Jiri encontra sua filha com Scott. Ela aparenta não gostar muito do que viu. Isso já dá para perceber que ela não quer que Gypsy se aproxime de ninguém. Então ela fala para Gypsy ter que ir embora, sendo que a festa mal tinha começado. O galanteador volta a querer puxar assunto com Jiri, mas mesmo assim ela ainda recusa ao conhecê-lo. Já em casa, Jiri diz que não é mais acostumada a conhecer homens, e que Gypsy aprenda que homem não se pode confiar, e que apenas é para confiar em sua mãe, e mais ninguém. Porém dá para notar que Gypsy já passa um ar de desconfiança da sua mãe, e ela já tem 18 anos e já consegue compreender muita coisa. Durante a noite, Gypsy decide criar um Facebook, e na hora de pôr o ano de nascimento ela fica pensativa em qual ano realmente ela nasceu. Então ela resolve ir até a bolsa da sua mãe e descobre que nasceu em 1991. E como estão no ano de 2011, Gypsy realmente tem 19 anos e não 15 como sua mãe fala. Gypsy fica inconformado com a maior mentira que sua mãe lhe contou durante todo esse tempo. Então ela resolve pegar dinheiro escondido. No outro dia, enquanto estão em um posto de gasolina, Gypsy aproveita que sua mãe está limpando o carro e compra um telefone celular bem antigo. Já à noite, Jiri recebe um telefonema do homem que lhe quis lhe conhecer, e ela fica assustada como ele conseguiu seu número, e Gypsy aproveita que está com o celular escondido e manda mensagem para Scott. Então os dois começam a conversar por um longo tempo. Já se passaram um mês e certo dia Gypsy recebe nos correios um presente de Scott, uma peruca vermelha, porém a sua mãe não sabe de nada. Ao mesmo tempo que Gypsy está quase em um relacionamento escondido virtual, Jiri está também conversando por um bom tempo com seu admirador e ele o convida ela para sair, mas ela recusa novamente. À noite, Gypsy recebe uma mensagem de Scott dizendo que está no hospital e que pode morrer. Desesperada, Gypsy resolve pegar o número de um táxi, anota em um caderno e vai até o hospital onde Scott está. Isso tudo sem sua mãe saber de nada. Chegando lá, Gypsy está usando a peruca que ganhou de Scott. Ela consegue passar até despercebido pelo seu médico que olha para seu rosto, mas não consegue lhe identificar. Ao encontrá-lo, Scott não consegue reconhecê-la, pois ela está de peruca sem as cadeiras de roda. E ele pergunta como é possível ela estar em pé, e Gypsy diz que agora ela está andando normalmente. Já em sua casa, a sua mãe acorda e se depara com uma carta que Gypsy deixou para ela, dizendo que se apaixonou e fugiu de casa. E ainda deixa bem evidente que agora ela sabe que tem 19 anos de idade e não 15 como sua mãe vinha dizendo. Nesse momento, Jiri liga para Shelley perguntando se conhece um homem que estava vestido de Wolverine e ela se refere a Scott. Isso faz a gente lembrar que a Shelley já tinha comentado que Jiri tinha tocado nesse assunto realmente com ela.
Scott leva a Gypsy para sua casa e lá os dois começam a conversar. Scott explica o que aconteceu com seu nariz, pois tentou ajudar uma amiga em um bar e acabou levando a pior. Gypsy se declara para Scott e os dois se beijam bastante, só que nesse momento alguém bate na porta e Scott vai abrir e é a mãe de Gypsy, aparece assustando ela. Diri começa a chorar e usar chantagem emocional com sua filha, dizendo que se ela não for com ela, ela irá fazer um escândalo. Gypsy então acaba acatando a ordem da sua mãe e voltando para casa. Antes de ir embora, Diri assusta Scott falando que Gypsy só tem 14 anos, sendo que a garota tem 19. E algo intrigante também é que como ela conseguiu chegar na casa de Scott. Isso provavelmente a Shelley que deu o endereço dele, só que ela não falou para Mel que ela fez isso. Chegando em casa, Diri força sua filha a usar a cadeira de roda e subir a rampa sem sua ajuda, sendo que Gypsy nem precisa mais usar a cadeira de roda. E dessa maneira tudo vai começar novamente do zero. Se você gostou do recap, deixa aí nos comentários que provavelmente eu trarei mais episódios dessa série aqui, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui e até a próxima. Fui!